Oiê! Você conhece o tropo do mundo perdido? Você já reparou como alguma das aventuras mais memoráveis da ficção começa com um mapa incompleto, uma região inexplorada ou uma expedição rumo ao desconhecido? Em algum momento da jornada, os personagens atravessam uma fronteira invisível e descobrem um lugar onde o tempo parece ter parado. Ali, criaturas extintas ainda caminham pela Terra, civilizações desaparecidas continuam existindo e a história seguiu um caminho completamente diferente do restante do mundo. Esse é um dos conceitos mais fascinantes da literatura e do entretenimento, o tropo do mundo perdido. Mais do que um simples cenário de aventura, essa ideia representa um dos desejos mais antigos da humanidade, a vontade de acreditar que ainda existem mistérios escondidos em algum lugar, esperando para serem descobertos. O mundo perdido é uma espécie de cápsula do tempo, é um lugar onde a evolução tomou outro caminho, onde espécies desaparecidas sobreviveram, onde culturas esquecidas resistiram, ou onde a própria lógica do nosso mundo deixou de funcionar. É justamente por isso que esse conceito atravessa gerações, ele aparece em livros, filmes, séries, jogos e animações, sempre explorando a mesma pergunta: e se existisse um lugar na Terra onde o passado ainda estivesse vivo? O impacto desse conceito vai muito além da aventura. Essas histórias refletem nossa curiosidade científica, nossa relação com a natureza e até nossos medos sobre o desconhecido. Elas também levantam questões importantes. O que aconteceria se encontrássemos uma espécie considerada extinta? Como reagiríamos ao descobrir uma civilização isolada durante séculos? E será que toda descoberta precisa ser explorada? Ou existem mistérios que deveriam primeiro ser tocados? O mundo perdido funciona como um espelho da própria humanidade. Ele mostra nosso desejo de descobrir, mas também revela os perigos da ambição e da interferência em ambientes que não compreendemos completamente. As raízes dessa ideia são muito antigas. Desde as primeiras civilizações, histórias sobre lugares escondidos fazem parte da nossa imaginação. Mitos como Atlântida, Avalon e Eldorado apresentavam terras misteriosas, inacessíveis e cercadas por lendas. Eram lugares onde riquezas, conhecimentos ou sociedades inteiras poderiam estar preservadas longe do resto do mundo. Durante a era das grandes navegações, essa fantasia ganhou ainda mais força. Por séculos, enormes partes do planeta permaneciam desconhecidas para boa parte do mundo. Mapas tinham regiões vazias, e cada nova expedição poderia revelar algo completamente inesperado. No século XIX, com o avanço da ciência, da exploração geográfica e da paleontologia, a ideia de um mundo perdido se tornou ainda mais poderosa. A descoberta de fósseis de criaturas gigantescas, como os dinossauros, mostrou que a Terra já havia sido muito diferente no passado. Isso abriu espaço para a imaginação, que talvez algum desses mundos antigos ainda pudesse existir em algum lugar isolado. Um dos primeiros grandes exemplos dessa ideia aparece em Viagem ao Centro da Terra, publicado por Júlio Verne em 1864. Na obra, uma expedição descobre um enorme ambiente subterrâneo escondido dentro do planeta, com criaturas pré-históricas e paisagens de uma era distante. Apesar de ser uma fantasia científica, o livro apresentou uma ideia que se tornaria fundamental para o gênero: a descoberta de um lugar onde o passado sobreviveu. Algumas décadas depois, Edgar Rice Burroughs, o mesmo autor de Tarzan e Uma Princesa de Marte, levou essa ideia ainda mais longe com Pellucidar, um mundo localizado no interior da Terra. Nesse universo, existia uma civilização própria, com ecossistemas únicos e criaturas que pertenciam a eras antigas. A proposta misturava aventura, fantasia e ficção científica, criando uma das primeiras grandes versões de um mundo perdido totalmente separado da realidade conhecida. Mas foi em 1912 que Arthur Conan Doyle, o mesmo autor de Sherlock Holmes, definiu um modelo que influenciaria praticamente todas as histórias futuras. Em O Mundo Perdido, uma expedição liderada pelo Professor Challenger encontra um planalto isolado na América do Sul, onde dinossauros e outras criaturas pré-históricas continuam vivendo. A obra reuniu todos os elementos que se tornariam clássicos: exploradores enfrentando o desconhecido, um cientista tentando provar sua descoberta, um território inacessível e a sensação de que a humanidade ainda não conhecia todos os segredos do planeta. O sucesso do livro foi enorme e ajudou a transformar O Mundo Perdido em um dos grandes temas da aventura moderna. A partir daí, o conceito conquistou rapidamente o cinema. Em 1925, a adaptação cinematográfica de O Mundo Perdido apresentou ao público imagens impressionantes de dinossauros em movimento, utilizando técnicas pioneiras de efeitos especiais, como o stop motion. Pouco anos depois, em 1933, King Kong apresentou uma das versões mais famosas desse conceito, a Ilha da Caveira. A ilha era um lugar isolado onde criaturas gigantescas sobreviveram longe da humanidade, incluindo dinossauros e o próprio Kong. A ideia se tornou tão marcante que a Ilha da Caveira passou a ser um dos maiores símbolos do mundo perdido na cultura pop. Com o passar das décadas, o conceito continuou evoluindo. Algumas histórias mantiveram a ideia original de uma região escondida no planeta.
Outras adaptaram o conceito para novos cenários, dimensões alternativas, planetas distantes, cidades subterrâneas ou áreas protegidas por tecnologia. O importante já não era apenas encontrar um lugar desconhecido, mas explorar a ideia de um ambiente separado da realidade comum, onde novas regras poderiam existir. A ciência também mudou a forma como essas histórias são contadas. Com o avanço da paleontologia, da biologia e da exploração do planeta, ficou cada vez menos provável que dinossauros ou grandes civilizações pudessem existir escondidos em alguma região desconhecida do planeta. Mas isso não destruiu o conceito. Pelo contrário, a ficção encontrou novas maneiras de utilizá-lo. Em Jurassic Park, por exemplo, os dinossauros não sobreviveram escondidos durante milhões de anos. Eles foram recriados pela engenharia genética e colocados em um ambiente isolado. A essência continua a mesma, uma tentativa de trazer o passado de volta e observar o que acontece quando o mundo perdido encontra o mundo moderno. Outro exemplo moderno é o filme Avatar, de James Cameron. Em vez de uma ilha escondida na Terra, a história transporta o conceito para Pandora, uma lua distante, onde a fauna, a flora e uma civilização inteira evoluíram isolados da humanidade. A chegada dos humanos repete a estrutura clássica do mundo perdido. Exploradores entram em um ambiente desconhecido, enfrentam criaturas extraordinárias, descobrem uma cultura própria e acabam alterando o equilíbrio daquele lugar. O cenário mudou, mas a essência do tropo permanece exatamente a mesma. Hoje, a ciência ainda mantém vivo parte desse fascínio. Os oceanos profundos, as cavernas subterrâneas e as florestas pouco exploradas continuam revelando novas espécies e ecossistemas. Lembrando que nosso planeta ainda guarda mistérios. E se um dia a Terra deixar de nos surpreender, basta olhar para o céu e imaginar os incontáveis mundos que talvez possamos explorar algum dia, num futuro longínquo. Quem sabe? Provavelmente nunca encontraremos uma ilha onde os dinossauros sobreviveram ao tempo ou um vale isolado onde uma civilização antiga permaneceu intacta. Mas essa possibilidade imaginária continua fascinante, porque representa algo profundamente humano, a esperança de que ainda existe algo novo esperando para ser descoberto. O mundo perdido nunca foi apenas sobre criaturas pré-históricas ou lugares escondidos. Ele sempre foi uma metáfora para nossa relação com o desconhecido. Representa a curiosidade que nos impulsiona a explorar, o desejo de ultrapassar fronteiras e também o respeito que devemos ter diante daquilo que ainda não compreendemos. Os mapas da Terra podem estar praticamente completos, mas a imaginação continua sem fronteiras, e talvez essa seja a verdadeira força desse conceito. Lembrar que a aventura não desaparece quando conhecemos o mundo, ela apenas encontra novos caminhos. Afinal, enquanto continuamos olhando para o horizonte e nos perguntando o que existe além daqui, os mundos perdidos continuarão existindo, nem sempre em algum lugar do mapa, mas sempre dentro da nossa imaginação. Espero que você tenha gostado de conhecer a história desse conceito e de como ele continua vivo na cultura pop. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim, você ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas e acompanhe os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, eu sou o Fantástico Sr. Coruja e nos vemos na próxima aventura.